Ficha técnica. A localização do imóvel fica na rua Major Diogo, 353, com um terreno aproximado de 2.600 metros quadrados. Não se sabe ao certo quando foi construído, mas os primeiros registros são datados do final da década de 1970. A autoria da construção é desconhecida e o uso original é residencial. O primeiro tombamento foi no dia 2 de abril de 1998 pelo CONDEFAT, em nível estadual por meio da Resolução 37. Este tombamento preserva os testemunhos materiais do período em que o imóvel serviu de sanatório particular para o tratamento mental de Dona Yaya. O segundo tombamento, pelo CONPRESP, foi no dia 13 de dezembro de 2002. Este tombamento foi em nível municipal. Em um contexto mais amplo de patrimonialização do bairro da Bela Vista, foi realizado então um tombamento integral do imóvel, incluindo sua implantação, volumetria e suas características arquitetônicas internas e externas. Além dessas medidas oficiais de preservação, a casa é uma referência no sentido cultural e também um suporte e vetor de significados e sentidos relacionados a pautas como a saúde mental e de gênero. Em 2003, o Centro de Preservação Cultural apresentou uma proposta de restauro e uso qualificado deste bem cultural. O projeto foi coordenado pela arquiteta Regina Andrade Tirelo. A proposta aprovada articulava os saberes de vários especialistas de diversas áreas de conhecimento e integrava-os num processo de reconhecimento do imóvel como lugar de memória. O edifício, conhecido como Casa de Dona Yaya, localizada na região popularmente conhecida como Bexiga, no centro de São Paulo, trata-se de um dos últimos cinturões de chácaras que rodeava a região central da cidade. Inicialmente uma chácara rural, quando em 1920 passou a ser a residência de Dona Yaya, uma residência estilo eclética e por último um sanatório particular, onde Dona Yaya viveu reclusa até 1971, ano de sua morte. Não se sabe ao certo quem foi o responsável pela construção inicial, pelo fato de ser uma construção bem antiga. Porém, durante a existência do imóvel, o imóvel passou por muitas transformações. Sem herdeiros, Dona Yaya teve todos os seus bens, incluindo essa casa, a Casa de Dona Yaya, transferidos à Universidade de São Paulo, USP. Uma das características da Casa de Dona Yaya é o significativo repertório de afresco que cobrem as paredes de diversos cômodos do imóvel. Externamente, a ornamentação se dá pelos frontões, pilastras embutidas, com porteiras, típicos ornamentos de arquitetura neoclássica, pelas colunas de ferro fundido fabricados em série na Europa, que sustentam o alpendre da fachada. A primeira construção identificada no terreno foi um chalé de tijolos com 4 cômodos, algumas das quais foram preservadas para exibição pública atualmente. As paredes externas do chalé foram incorporadas à casa maior e adornadas com pinturas murais, conforme era de costume na época. A segunda ampliação, que provavelmente deu à residência sua configuração atual, deu-se pela ampliação e criação de um alpendre em 3 de seus lados. Sendo assim, as paredes externas do antigo chalé passaram a ser internas e o número de cômodos passaram a ser 13 no total. Dona Yaya, que sofria de distúrbios psiquiátricos, segundo orientação médica, deveria ficar isolada do cotidiano da cidade, tornando a casa de habitação em casa de saúde, para abrigar Dona Yaya, onde foi fechada uma parte da varanda e construída um solário, com paredes altas e vidros que não pudessem ser abertos, para que ela pudesse sair do seu quarto e tomar sol. Sob responsabilidade da USP, a Casa de Dona Yaya foi reconhecida como um patrimônio cultural pela antiga Comissão de Patrimônio e Cultura, sendo hoje utilizado como centro de exposição e eventos. A arquiteta responsável pelo projeto foi Regina Andrade Tirelo, que tem um vasto currículo tanto nacional como internacional. Atualmente professora na Unicamp e FECFAL, é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo desde 1999. Recebeu o prêmio Zeferino Vaz Unicamp pela trajetória acadêmica. Na USP,
foi responsável pela criação e coordenação do Programa de Conservação e Restauração de Bens Arquitetônicos e Integrados do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, o CPC. Desde 2006, é líder do Grupo de Conservação e Restauro da Arquitetura GCOR Arquitetura Unicamp. É membro internacional Council on Monuments and Sites, diretora de projetos do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. Atua na área da arquitetura e urbanismo com desenvolvimento de pesquisas e orientações dedicadas às seguintes temáticas: metodologia de projeto de restauro e estratégia de intervenção em sítios e conjuntos históricos, preservação arquitetônica e cultural de bens culturais, arqueologia da arquitetura, representação, difusão e gestão de patrimônio cultural e conservação de pinturas murais artísticas. A comissão era composta por um docente representante do CPC, um arquiteto representando a coordenadoria dos espaços físicos da USP, um representante do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEFAT, um representante da Sociedade de Defesa das Tradições e Progressos da Bela Vista, SODEPRO, um representante da comunidade e um representante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAUSP. A intervenção teve um caráter conservativo. O projeto de restauro foi dividido em 3 fases, sendo a primeira delas os estudos e intervenções realizadas e coordenadas pelo CPC-USP entre os anos de 1989 e 1991, visando dar diretrizes projetuais para as futuras obras de restauro, sendo mais específicas, são 11 diretrizes. Fase 2. Serviços de manutenção e conservação geral do imóvel, de 1991 a 1998. Os serviços de caráter emergencial de conservação da casa da Dona Yaya definiram-se com base nas diretrizes determinadas pelos trabalhos de identificação da cronologia arquitetônica do imóvel e diagnóstico do estado de conservação de sua estrutura, componentes arquitetônicos e pinturas realizadas na fase 1 pelo CPC-USP. Fase 3. Criação da Comissão Especial Casa de Dona Yaya, de 1998 a 2003. E a partir de então, essas intervenções seriam realizadas no imóveis e as destinações a ele previstas foram discutidas e elaboradas e aprovadas por esta comissão, definidora de diretrizes e parâmetros gerais de usos, preservação e conservação do bem patrimônio cultural. Todo o material assim produzido foi devidamente encaminhado aos órgãos de preservação e intervenções só ocorreriam após a defesa das autorizações. Internamente, foram concluídos o restauro das pinturas murais de 2 cômodos, assim como a recuperação das portas e janelas da casa e a restauração dos cômodos destinados ao confinamento de Dona Yaya. As cores definidas, as tintas, as argamassas e as formas especialmente confeccionadas para a restauração dos elementos decorativos foram resultados do processo de investigação e reconhecimento dos atributos do imóvel. Vale ressaltar o projeto cromático elaborado pelo Canteiro Escola, a partir das prospecções de superfícies e a utilização de tintas de silicato de potássio nas pinturas externas, que garantem a conservação adequada das argamassas de cal, que são peculiares a todas as fases construtivas do imóvel. As obras realizadas utilizaram todo o conhecimento existente sobre a casa, caracterizando assim uma ação que integra pesquisa e extensão como atividades construtivas da prática universitária. Durante o processo de restauração, concretizado em 2003, foram realizadas várias atividades culturais que tiveram por objetivo divulgar as atividades e as novas destinações previstas para o imóvel. O CPC acredita que compartilhar este processo é parte importante da tarefa de qualificar e dar valor ao bem cultural. A finalização desse processo significou a transferência do CPC para a casa, a ampliação das atividades de ação cultural e inclusão social por eles realizada, e assim a efetiva disponibilização de um bem cultural para a cidade. O processo de recuperação físico, realizado em 2003, visava a transferência da sede do CPC-USP para a casa de Dona Yaya e pautou-se por intervenções de caráter conservativo, procurando garantir a integralidade formal do imóvel e a compreensão de sua historicidade e estratigrafia arquitetônica. O programa de necessidades prevê o uso do imóvel para cursos, exposições, oficinas, visitas e uma crescente integração com o bairro e a cidade, além de sediar o atual CPC, Centro de Preservação Cultural da USP. Inicialmente, foram realizadas obras emergenciais de recuperação e reconstrução do imóvel, como, por exemplo, recuperação de pisos, instalação provisória de luz e água e reconstrução da cobertura e telhado. Sequencialmente, foi realizado o restauro dos murais artísticos nos cômodos internos da residência.
E, por fim, o restauro do edifício em 2003 para viabilizar o uso público da casa e sua efetiva ocupação pelo CPC. Foram realizados e concluídos no ano de 2003 o restauro das fachadas externas e a azulejaria interna, a reforma dos jardins e a plantação de redes de infraestrutura. Acessibilidade. Recentemente foi implementado um elevador acessível e uma rampa de acesso para a entrada principal. Os banheiros acessíveis eram localizados na antiga garagem, onde possuía uma rampa de acesso. No mesmo local foi criado um banheiro de livre acesso ao público e, devido às reformas efetuadas nos jardins, a rampa foi substituída por uma escada. Com essas alterações e a implementação do elevador, o banheiro acessível foi estabelecido no interior da residência. Distinguibilidade, recuperação dos azulejos e pisos antigos. As peças cerâmicas foram feitas uma a uma e o desenho, os procedimentos e as paletas de cores atendem ao uso das peças originais. Porém, propositalmente, as peças novas têm um tom azulado de fundo que difere das peças originais, tornando fácil a identificação do novo e do antigo. O platô de acesso dos fundos da residência é feito com estrutura de metal e pisos drenantes. Essa intervenção foi realizada devido ao declive e deslizes da terra constante nessa localidade do terreno. O elevador acessível foi implementado devido às normas de adequações atuais, porém, a nova estrutura distingue completamente do imóvel antigo, revelando a diferença histórica entre ambos. No solário, além da restauração, podemos ver a implementação de novas luminárias ao local, proporcionando acesso ao local de dia e à noite. Além disso, podemos concluir facilmente que o solário e a residência são construções de épocas diferentes, não somente pela técnica aplicada em sua concepção, mas também com as cores da fachada em contraste. Capítulo 4 – Análise crítica. A teoria de intervenção no qual o projeto se enquadra é no restauro crítico, na posição central. O valor histórico é igual ao valor estético. Também existe um equilíbrio entre o antigo e o contemporâneo. Temos a distinguibilidade, a reversibilidade e o edifício também mantém as marcas históricas. Em alguns lugares, podemos ver papéis protegendo as pinturas originais de intempéries naturais. Além disso, podemos ver algumas rachaduras criadas pelo tempo que são preservadas da mesma forma. O porão manteve a mesma aparência antes do restauro, porém ele já foi modificado diversas vezes com as reformas anteriores na casa. Analisando a Carta de Veneza, o projeto se enquadra nos seguintes artigos. Artigo 5º, por seu uso público e cultural junto à sociedade, sem alterar esteticamente o edifício, apenas com adequações de acessibilidade. Artigo 9. Pintura e decoração foram mantidos com sua forma original, conservando o que estava em bom estado e restaurando o que estava degradado. Artigo 9. Devido ao longo trabalho de investigação e reconhecimento das características construtivas, técnicas, arquitetônicas e artísticas do imóvel. Além disso, as técnicas de restauração utilizadas no projeto foram as mesmas técnicas utilizadas na construção original. Artigo 11º. Com o processo de investigação, foram descobertas 7 camadas de revestimentos diferentes utilizados na parede do projeto. Essas camadas demarcam as diferentes épocas e construções que houveram na casa. Os pontos positivos do projeto de restauro foram a requalificação do imóvel através do restauro e conservação, novos usos culturais para o público, como exposições, cursos e visitas guiadas, utilização contínua do CPC, criando uma rotina de manutenção, traz de volta a memória e história da Dona Yaya, além de uma grande conscientização sobre problemas mentais. Valoriza a arquitetura residencial da época,
e se tornou um ponto de encontro para quem mora e trabalha no bairro do Bexiga. Já os pontos negativos são as diversas intervenções que o imóvel teve, perdendo a sua originalidade e materialidade inicial. Em alguns pontos, a acessibilidade é irregular. Por exemplo, na porta de entrada, uma parte da porta fica no meio da rampa, impedindo o acesso por ela. Embora a sede do CPC seja um ponto positivo, a manutenção do imóvel possui diversas falhas e serviços inacabados. Como o imóvel é tombado, não é possível fazer reformas nas paredes, impedindo assim o cabeamento de fios e criação de novas tomadas, o que traz transtorno aos funcionários e visitantes sempre que ocorre algum evento no local. E por fim, a falta de climatização no imóvel, pois as janelas precisam estar sempre fechadas por causa do barulho, e quando fechadas, o local fica muito quente.